Então, fazendo uma breve revisitada ao que ele falou antes, como esse é o primeiro shloka, nós já vimos o comentário de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, ah, e também esse primeiro shloka ele demonstra como, eu vou ler aqui um parágrafo da página 67, que ele diz aqui, nesse contexto, com o componente kshetra na expressão dharma kshetre, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, aponta para um significado especial de dharma. E Yudhishthira, a personificação do dharma, e seus companheiros são como pés de arroz, e seu mantenedor Bhagavan Shri Krishna é comparável a um fazendeiro. As diversas espécies de assistência proporcionadas por Shri Krishna aos Pandavas comparam-se à rega da plantação e à barragem de proteção construída em volta dela. Os adversários, os Kauravas, encabeçados por Duryodhana, são como as ervas daninhas shyam, enegrecidas, que crescem no arrozal. Segundo dá a entender a comparação, assim como as ervas daninhas shyam são arrancadas do arrozal, da mesma forma, Duryodhana e seus demais familiares serão aniquilados e arrancados de Dharmakshetra. Então, é interessante que o próprio pai dos Kauravas, que é, fala esse verso, né, se dirigindo ao seu secretário, o grande Sanjaya, mas já deixa claro, só um minutinho, já deixa claro que mesmo, vocês devem se lembrar que mesmo no Mahabharata, né, existe a, existe a repetição da profecia de que, peraí que eu estava com algo aqui no fogo, a Você está repetição, relendo, você está relendo para trás ou você conseguiu me ouvir? Não, né? você está relendo para trás, Marcal? Eu dei uma relidinha para trás, Ah, tá. pela Mani Manjari, eu acho que o Gora também não estava, só para situar, assim, um momento especial do comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur. Tá. E agora aqui, Gurudeva já falou sobre Karma, Jnana e Bhakti, né? E a gente vai continuar bem no finzinho da 69. Embora Karma, Jnana e Bhakti tenham sido explicados como os três meios pelos quais é possível alcançar Brahma, na verdade, Bhakti Yoga é o único meio para se conquistar Bhagavan, isso é, atingir a própria posição constitucional como servo eterno dele. A fase preliminar de Bhakti Yoga chama-se Karma Yoga. Quando se progride mais, a fase intermediária chama-se Jnana Yoga e em sua etapa madura e elevada chama-se Bhakti Yoga. Karma por si só não é sadhana, prática, direto para alguém se aproximar de Bhagavan, senão que é apenas um meio para se praticar Bhakti. Quando o coração se purifica pela prática de Karma Yoga misturado com Bhakti, o qual os Vedas descrevem como Bhagavat Arpita Karma, ou seja, oferecer os frutos das próprias atividades a Bhagavan, surge nele, no coração, né, Tattva Gyan, o verdadeiro conhecimento acerca do espírito e do não espírito. Pranams bastante de Gauravani de tanto o Jnana, o processo de se adquirir conhecimento transcendental, quanto o Karma, o método de oferecer o fruto das próprias ações piedosas a Bhagavan, são inúteis quando desprovidos de sentimentos devocionais pelo Senhor Supremo. Para vocês que chegaram agora, a gente está fechando o primeiro parágrafo da página 70 do comentário de nosso Gurudeva ao primeiro verso. É, é um comentário bem extenso, ele ainda vai falar, ele é bem extenso e ele é bem suculento, né? Qual página? Ele é. 70 da Gita, essa cópia da Gita, que eu acho que você tem.
Eu tenho. É a página 70? A gente está indo para o parágrafo juntamente com o surgimento. E o outro, o de domingo é outro guito ou é esse também? O de domingo é outra proposta, né, Gona? Ah, tá. Só para confirmar. O Valeu. de domingo a gente está, enfim, é outra proposta. Então vamos lá. Juntamente com o surgimento de Tattva Gyan, conhecimento a respeito da verdade absoluta, Kevala Bhakti, devoção exclusiva, também se manifesta no coração da diva. Então, surgiu Tattva Gyan, então Kevala Bhakti vem acompanhando. Quando Kevala Bhakti atinge, enfim, sua fase madura, Prema desponta no coração dela. Esse prema é o único modo pelo qual se pode ter percepção direta de Bhagavan e conquistá-lo. Aí está o mistério profundo da Bhagavad Gita. Não é possível atingir Mukti por meio de mero Nirvishesha Gyan, conhecimento acerca do aspecto impessoal de Bhagavan. Lograr obter Mukti sob uma entre quatro formas, Sarupya, ter um corpo com os mesmos aspectos que o corpo do Senhor, Salokya, morar no mesmo planeta que o Senhor, Sasti, ter opulência igual àquela do Senhor, e Samípia, conviver com o Senhor, é resultado extrínseco somente de quando se pratica Jnana misturado com Bhakti Bhava, sentimentos de devoção. Então, Gurdeva está fazendo algumas revelações profundas, né, sobre o passo a passo que todo sadhaka, toda sadhika dá no caminho da perfeição. Pode-se obter Prema Mai Seva, serviço amoroso a Swayam Bhagavan Shri Krishna em Goloka Vrindavan, sua morada suprema, praticando-se Kevala Bhakti, conforme a descreve a Bhagavad Gita. Para quem atinge essa morada, não há possibilidade de voltar ao mundo material. Para as divas, a conquista de semelhante prema seva é a prayojana, a meta máxima. Então, Srila Gurdeva está tomando, vamos dizer assim, tendo cuidado de, acompanhando o comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, fazer uma introdução bastante profunda dos temas abordados na Gita. Por exemplo, agora vai falar das duas classes de Bhakti, Kevala, que é Bhakti exclusiva, e Pradhana Bhuta, cujo predomínio de Bhakti é inerente. Então, Pradhana e Bhuta Bhakti vai ter traços de Karma e Jnana. Kevala Bhakti também se chama Ananya, cujo praticante não alimenta outro desejo, senão o de fazer Krishna feliz. Akinchana, então ele está dando vários sinônimos para Kevala Bhakti, né? Akinchana, para cujo praticante Krishna é posse exclusiva. Vishuddha, inteiramente pura. E Nirguna, isenta da contaminação das três qualidades da natureza material. Também há duas classes de Pradhana Bhuta Bhakti. Karma Pradhana e Bhuta, Pradhana e Bhuta Bhakti. Uma é Karma Pradhana Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Karma, e Jnana Pradhana e Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Jnana. Pela prática de Karma Pradhana e Bhuta Bhakti, a qual purifica o coração aos poucos, obtém-se Tata Gyan. O resultado da prática de Jnana Pradhana Bhuta Bhakti é Mukti. Somente aquela Karma Pradhana Bhuta Bhakti, cuja meta é Tattva Gyan, e aquela Jnana Pradhana Bhuta Bhakti, cuja meta é obter Kevala Bhakti, devem ser reconhecidas como Karma Yoga e Jnana Yoga, respectivamente. Então, o Gurdeva está falando da escada que leva a Bhakti, né? Ou a estrada que leva a Bhakti. Ambos são apenas passos na direção de Bhakti.
Caso contrário, sem Bhakti, tanto o Jnana quanto o Karma são inúteis. Então, a gente vai aprender também na Gita, Krishna vai explicar para Arjuna como, se não houver uma pitada de Bhakti em Karma e Jnana, quem praticar Karma e Jnana não vai obter seus resultados. Por exemplo, os Mayavadis, né, os Brahmavadis, eles podem negar a supremacia de Bhakti, eles podem negar a existência de Krishna, né? Eles podem dizer que Brahma é o aspecto supremo da existência, mas até eles cantam o santo nome e adoram Thakurji. Só que eles fazem essas duas atividades como meio para chegar a um fim que não é o fim, né? Porque quando eles julgam, e inclusive nossos Gurudevas explicam, que eles chegam ao momento da prática deles como um joguinho mental, eles acham que alcançaram a perfeição da prática deles, aí quando eles chegam a esse momento que lembra a perfeição da prática deles, eles rejeitam o cantar de Nama e eles rejeitam a Archana, a adoração à deidade. Então, isso, de certa forma, a gente pode estabelecer um paralelo entre essa situação e o que acontece no primeiro capítulo do Jaiva Dharma, né? Sannyasi Thakura está lá sentado lá em, como é que é o mesmo lugar? Benares, Varanasi, e de repente passa um Bhakta cantando os nomes de Goura em êxtase, né? E ele, apesar de tudo que ele fez ao longo da vida dele, na busca de Jnana, apesar de tudo isso, em algum lugar na consciência dele, ele se dá conta do que aquilo que aquele Bhakta estava fazendo, ele não tinha chegado perto de maneira alguma. Não é só por ele ter, né, contato visual e auditivo com aquele Bhakta, com aquele Gora Bhakta. Aí a vida dele se transforma totalmente, né? Essa Um deidade, essa deidade que os Mayavadis adoram é Vishnu, né? Não é Krishna. Eles podem escolher qualquer deidade, pelo que eu entendo. Como sendo um avatar e não como sendo o Deus Supremo. Não, essa questão do conceito, Anuradha, acho que no caso deles, o conceito que eles fazem de qualquer que seja a manifestação da Murti é que aquela forma é um passo para chegar a um objetivo, mas aquela forma não tem nenhuma importância para eles, então eles não, pelo que eu entendo pelo menos, né? Talvez o Goran Hari possa fazer algum comentário a respeito, bastante Didi, ou a Mani Manjari, mas assim, pelo que eu me lembre, pelo menos, eles, diferentemente dos Vaishnavas, eles praticam Bhakti como se fosse o meio e não o fim. Então, esse é o problema. Sim, eu me pergunto com que intuito, com que aquela deidade, Radhe, aquela deidade para eles representa o quê, já que eles são impersonalistas? Representa a possibilidade de praticar o processo. É meio estranho. Senão ele não tem um objeto em que focar a prática deles. Eles precisam ter um objeto. Vamos perguntar para o Priyarupa-ji. O Priyarupa-ji vai fazer um comentário. Posso fazer um comentáriozinho? Pode, faça dois. Matashi, para mim, eu me considero assim como que alguém que está cobiçando ser um Bhakta. Então eu me identifico mais com os impersonalistas e com os karmis. Nem impersonalista eu acho que eu não sou ainda. Mas
eu vejo a deidade como um bonequinho que o Guru me disse que era para adorar, que ele estava Krishna. Então, com esse princípio de fé, eu estou começando. Mas a minha percepção real agora é que é um meio para eu chegar lá. E eu Sim, entendi que o Prabhu Mahakala está dizendo é isso. Enquanto eu não conseguir entender a pessoa de Krishna que está ali atrás, que na verdade é o fim, não é o meio, eu sou mais ou menos como um personalista. certo. Então, obrigado pelo comentário. Vamos pedir também já que nós estamos com a presença do nosso Sadhu de Priyarupa Prabhu, Priyarupa, a gente está na página 70 da Gita do nosso Gurudeva, e eu gostaria de saber se você pode fazer algum comentário sobre esse assunto também. Eu não ouvi o verso. Radê para todo mundo. Eu A não ouvi gente o verso. está Eu cheguei a gente agora, tá no... tô na casa Quem da está no minha mãe primeiro? aqui. Manda Você é um Gita, hein? manda um Haribo bem apertado para ela. Jai Sri Radhe, dona Risoleta de Dona Risoleta, Hare Krishna. Radhe Prabhus. Então, a gente está lendo o comentário do nosso Gurudeva ao primeiro verso. A gente está recém começando a ler o capítulo primeiro. Aí aqui, Srila Gurudeva, ele fala, sabe aquelas classes de Pradhani, Bhuta, Bhakti. Uma se chama Karma, Pradhani, Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Karma, e outra chama-se Jnana, Pradhani, Bhuta, em que Bhakti predomina sobre Jnana. Pela prática de Karma, Pradhani, Bhuta, Bhakti, a qual purifica o coração aos poucos, obtém-se Tattva Jnana. O resultado da prática de Jnana, Pradhani, Bhuta, Bhakti é Mukti. Se você quiser acrescentar algum comentário, que aqui nós temos expressões muito técnicas, né? Só para a gente ter um entendimento de como que a gente pode se situar nessas expressões. Acho que tá meio clássico, né? Meio nítido aí, porque a tendência para Dani é a tendência que predomina Jnana, né? O conhecimento. Então, os famosos Advaitavadis, eles adoram a deidade como meio, como o Prabhu aí falou. Tem até Sim, aquela história que a gente vê especialmente na Navaratri, quem já teve em Navaratri na Índia, sabe que eles levam as imagens, adoram a imagem, canto, tem praçada, depois eles jogam no rio, né? Que jogam tudo no representa Rio, justamente, jogam tudo no rio. até a Tá? deidade. Exatamente. É Olha o só. sentido de que tudo vai virar Brahma. Virar não, tudo já é Ah, Brahma. tá, Então entendi. eles fazem todo esse salamaleque, mas isso é um meio, não é o fim, né? Que pra gente, Bhakti é o começo, meio e fim. Uhum. Né? Tem essa... Eu participei já de umas. Foi Durga, no dia de Durga, e eles adoram Durga, cantam, ficam até animados demais para o meu gosto, e depois jogam no rio. Toma um negócio lá, fica meio animado para um. Eu não gosto muito daquela animação. Aí jogam no rio, Tá, Aham. entendi. Ainda hoje, né? Ainda hoje vai por aí, né? por aí. Então, eu vou continuar lendo aqui, é, o próximo parágrafo, o Gurudeva diz: a Bhagavad Gita, também conhecida como Gita Upanishad, é composta de 18 capítulos da seção Bhishma Parva do Mahabharata, mais precisamente do capítulo 25º ao capítulo 42º. A obra subdivide-se em 3 segmentos, cada um deles formado por 6 capítulos. Conforme explica o primeiro segmento, Adhivatma é um Amsha, parte de Ishvara, o controlador supremo, e seu Swarupa, constituição, é tal que ela pode adquirir a aptidão para prestar serviço a Bhagavan, o Amshi. Então, Krishna é o Amshi, o todo, e a Diva é Amsha, mais precisamente Vibhinamsha, né? Os 6 capítulos intermediários
Os 3 capítulos intermediários tratam de Shuddha Bhakti Tattva, o princípio do serviço devocional puro, o método mais elevado para se conquistar Bhagavat Prem, amor puro por Bhagavan. A terceira e última parte da Gita define Tattva Gyan. O assunto da Gita, Kevala Bhakti, é comparável a Chintamani, joia que satisfaz todos os desejos. Essa Chintamani está bem guardada dentro da Bhagavad Gita, a qual é comparada a uma arca. A base da arca, a parte de cima da arca, não, a parte de baixo da arca, perdão, é Niskama Karma Yoga, sua tampa é Jnana Yoga e o tesouro, Bhakti. Só estão preparados para estudar essa conversa aqueles cuja fé é firme, que estão fixos nos princípios de Dharma, têm bom caráter e são autocontrolados. Para o respeitável leitor compreender mais a fundo o referido assunto, apresentamos um Bhavanuvada, ou explicação, do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Então, esse é o Gurudeva está falando do Bhavanuvada, sendo esse o Bhavanuvada do seu Sarata Bhashini Prakashika Vritti, em que ele comenta os comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Em favor do fluir adequado da obra, Shri Krishna Dvaipayana Veda Vyasa, aqui nos 27 primeiros shlokas, versos, em favor do fluir da obra, Shri Krishna Dvaipayana Veda Vyasa inclui frases como Dhritarashtra Uvacha ou Sanjaya Uvacha. Então, esses são os 27 primeiros shlokas desse capítulo. Então, são elementos de sua parte introdutória. Assim como uma pitada de sal, uma vez misturada ao oceano salgado, dissolve-se e une-se a ele por inteiro, essas palavras introdutórias compostas por Shri Vyasadeva estão da mesma forma integradas ao grandioso oceano da Bhagavad Gita, falada por Shri Krishna. Então, agora, Srila Gurudeva vai apresentar vamos dizer assim, vai falar de características de Arjuna. Depois, ele vai falar sobre Astadasha Vidya, as 18 classes de conhecimento. Depois, ele vai falar de Kurukshetra, e ele vai terminar esse comentário falando de Sanjaya. Então, vamos ver o que ele fala a respeito de Arjuna. Ele já começa fazendo uma afirmação muito importante, né? Ele diz: a Arjuna é companheiro eterno de Bhagavan Shri Krishna. Para ele, é de todo impossível cair em estado de lamentação e ilusão. Diz o Srimad Bhagavatam: Yasyam vai Shruyamanayam. Bhakti aos pés de lótus de Purushottama, a pessoa suprema, Bhagavan Shri Krishna, o qual é transcendental à natureza material, surge de imediato nos corações dos Bhaktas, que com muita fé ouvem o Srimad Bhagavatam. Repleto como está de assuntos relacionados aos doces passatempos do Senhor Supremo, o Bhagavatam destrói a lamentação, a ilusão e o temor. Como é possível, então, que Bhakta Pravara, o devoto mais elevado, Arjuna, um Nitya Parikara de Shri Krishna em Sakyaras, serviço em amizade divina, experimente o estado de ilusão e lamentação? Na verdade, Bhagavan Shri Krishna providencia para que Arjuna, seu companheiro eternamente liberto, caia em ilusão em prol das divas aflitas pelo pesar e a ilusão.
diz Krishna na Gita, capítulo 12, verso 7. Teshamaham samudharta mrityu samsara sagarant. Eu as liberto do oceano da existência material. Por intermédio das perguntas e respostas entre ele, Krishna, e Arjuna, o qual aparenta estar confuso, Shri Krishna define o Swarupa, natureza verdadeira, de seu próprio Tattva, bem como o da Diva, do Dhamma, de Maya, de Bhakti e assim por diante. Então, sem a presença de Arjuna, o diálogo não seria possível, lógico, né? E não seria possível no sentido profundo, porque Arjuna, Krishna, ele não conversaria com alguém que não tivesse o perfil de Arjuna, né? Que Arjuna se a gente se lembra de várias passagens do Srimad Bhagavatam, por exemplo, a gente se lembra que Arjuna tem esse relacionamento eterno e muito íntimo com Krishna. Ele está naquela categoria, como é que se chama? Tem aquelas, são 7 categorias de Bhakta. Ele está na categoria de Prema para Bhakta, né? Então, a categoria de amor que Arjuna devota a Krishna está acima da categoria de Dhruva Prahlad, Ambarish Maharaj, Hanuman, né? Nessa descrição dessas categorias. Começa com Gyana Bhakta, depois estou tentando me lembrar, Gyana Bhakta, Shuddha Bhakta, se lembra, Priya? Alguém se lembra? Gyana Bhakta, Shuddha Bhakta, Premi Bhakta, Prema para Bhakta e Prematura Bhakta. Então, Arjuna, ele tem um lugar muito especial no coração de Krishna e vice-versa, né? Então, e é por isso, inclusive, que eles esse Bhakta que se submete à situação a que foi preciso ele se submeter para que a Gita voltasse a ser vamos dizer, manifestada no mundo material, né? Comentando sobre o shloka Sarvadhamam Parityaja, abandone, peraí, sim, comentando sobre o shloka Sarvadhamam Parityaja, abandone todas as variedades de religião, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cita as seguintes palavras de Krishna: Tuam avalambhyaiva shastram idam lokamatram evopadeshtami. A tradução dessa frase em sânscrito tendo feito de você, Arjuna, meu instrumento, transmito esta mensagem da Gita em benefício de todas as divas. Além disso, no Sarata Darshini, seu comentário ao Srimad Bhagavatam, Srila Chakravarti Thakur explica o shloka Yogendraya Namaha. Conforme diz ele, a descrição constante na Bhagavad Gita da perplexidade de Arjuna, em virtude da qual ele se comporta como se fosse alguém deste mundo, destina-se ao benefício alheio. De fato, Arjuna é companheiro eterno de Bhagavan. Não há nele o menor vestígio deste mundo ilusório, muito menos ficaria ele dominado pela lamentação e a ilusão. Porém, os santos perfeitos, que são tão misericordiosos
e mais do que hábeis realizadores de atividades em prol do bem-estar das divas, compartem instruções benfazejas, usando como instrumento alguma personalidade particularmente famosa. Tal fato, sintomático da posição de Arjuna, é constatado em inúmeras passagens dos Shastras. Então, agora ele é Srila Gurudeva, para o nosso benefício, ele faz uma apresentação bastante suculenta em relação ao papel que a Arjuna assume no diálogo da Bhagavad Gita. E agora ele vai falar dos Ashtadasha Vidya, que são 18 classes de conhecimento. Então ele diz, primeiro, há 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, e 6 Vedangas, que são as ramificações dos Vedas, Shiksha, fonética, Chandas, métrica, Vyakarana, gramática, Nirukta, etimologia, Jyotisha, astronomia, e Kalpa, rituais. Há ainda Mimamsa, que apura verdades filosóficas fundamentais pela investigação analítica. Nyaya, que são as técnicas de lógica. Dharma Shastra, o Shastra sobre religiosidade. Purana, as histórias védicas. Ayurveda, estudo da medicina. Dhanurveda, ciência do armamento. Gandharva Veda, técnicas de canto e dança. E Arthashastra, ciência da aquisição de riqueza. Então, são estas as 18 Vidyas, ou classes de conhecimento, conforme as menciona o Vishnu Purana. Angani Vedas Chatvaro Mimamsanyaya Vistaraha Dharma Shastram Puranam Chavidya Hitam Chaturdashaha Ayurvedo Dhanurvedo Gandharvas Chitte Trayaha Artha Shastram Chaturtam Chavidya Hyastada Shaivataha. E agora ele vai dedicar quase a página toda para falar sobre Kurukshetra. E ele vai contar a história do rei que dá nome a esse Kshetra, a esse lugar sagrado, né? Kurukshetra. Srila Gurudeva começa dizendo que Srila Vyasadeva chama o campo de batalha de Kurukshetra de Dharmakshetra, ou terra da religião. Há aí um significado oculto. Segundo o Srimad Bhagavatam, nono canto, capítulo 22, verso número 4, esta terra chama-se Kurukshetra, em homenagem ao rei Kuru. A seção Shalya Parva do Mahabharata narra a seguinte história. A gente não chegou ainda, né? A gente está também fazendo leitura do Mahabharata, mas a gente não chegou nessa história, pelo menos eu não me lembro. Certa vez, enquanto Kuru Maharaj arava a terra em Kurukshetra, Indra, o rei dos Devas, semideuses, ali apareceu e lhe perguntou: com que objetivo você está fazendo isso? Kuru Maharaj respondeu: estou arando esta terra de modo que as pessoas que abandonarem seus corpos aqui atinjam Swarga Loka, os planetas celestiais. Ouvindo aquilo, Indra zombou dele e regressou a Swarga Loka. O rei, mais uma vez, pôs-se a arar a terra com muito entusiasmo. Apesar de Indra ter vindo diversas vezes ridicularizar o rei e importuná-lo deliberadamente, Kuru Maharaj manteve-se imperturbado e continuou seu trabalho. Por fim, pela insistência de outros devatas, semideuses, Indra ficou satisfeito com Kuru Maharaj e lhe deu a seguinte bênção: quem quer
que abandone o corpo ou seja morto em batalha em Kurukshetra, com certeza atingirá Swarga. Por essa razão, aquela terra conhecida como Dharma Shastra foi escolhida para o local como o local da batalha. A Javalupanishad também descreve Kurukshetra como um Jagastali, um local para a prática de sacrifício. Um Javastali dos devatas e de todos os seres vivos. Praticando-se Jagya ali, atinge-se Swarga Loka e até mesmo o elevadíssimo planeta do Senhor Brahma. Eis ainda o que está escrito no Satpata Brahmana. Kurukshetram Deva Yajanam Ash Tasmadahu Kurukshetram Deva Yajanam. Os devas realizaram adoração ao Senhor em Kurukshetra. Daí os sábios terem chamado o lugar de Deva Yajanam. A expressão Dharma Kshetra é formada por dois termos, Dharma e Kshetra. O vocábulo Kshetra indica terra para cultivo. Quando um fazendeiro rega o arrozal, uma espécie de erva daninha chamada grama chama, também cresce lado a lado com as espigas de arroz. Essa grama, que em tudo se assemelha às espigas, cresce sorvendo a água usada para o arrozal. Desse modo, acaba abafando as espigas, que por fim secam. Portanto, um fazendeiro experiente arranca essas ervas daninhas por elas serem nocivas ao arrozal. Da mesma maneira, foi nesta terra de Kurukshetra que Bhagavan Shri Krishna manteve e nutriu Yudhishthira Maharaj, a personificação do Dharma, e seus companheiros, aniquilando os antirreligiosos, os pseudo-religiosos e os irreligiosos, tais como Duryodhana e outros. A terra banhada pelos rios Saraswati e Drishadwati é conhecida como Kurukshetra. Ali, tanto o grande sábio Mudgala quanto Prithu Maharaj praticaram austeridades. Shri Parashurama realizou jagyas em 5 pontos diferentes de Kurukshetra, após ter aniquilado os kshatras, a classe dos guerreiros. Logo, outrora, este kshetra era conhecido como Samanta Panchaka. Mais tarde, tornou-se célebre como Kurukshetra em homenagem a Maharaj Kuru. Então, Gurudeva acaba de descrever vários detalhes sobre a importância desse lugar sagrado, que ainda claro, pode ser visitado, e pelo que eu fiquei sabendo, um dos nossos Maharaj, Shripad Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj, apoiado por alguns Vaishnavas, está construindo um belo templo, Gaudiya Vaishnava, lá em Kurukshetra. Sanjaya, agora ele vai falar sobre... O Gudeu falou sobre Arjuna, sobre as 18 classes de conhecimento, a Kurukshetra, e agora ele vai falar finalmente sobre Sanjaya. Fala, Gora. Prabhu, esse sadhu que está montando um templo lá, ele é discípulo de quem? Ele é discípulo de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Shiksha, discípulo de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Sannyasi, discípulo de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Eu acho que ele também tem um outro, acho que ele tem um Harinama Guru e um Diksha Guru, se eu não me engano. Ele já esteve no Brasil, ele já esteve no Brasil algumas vezes, não muitas vezes. Fala, Guru, você falou, se eu interrompi você.
Não, eu perguntei porque eu escutei, né, de Srila Maharaj que Srila Bhaktivinoda Thakur considerava Kurukshetra o melhor lugar de serviço, né? Sim, Mas eu não sei eu se até fazer esse exatamente, comentário, né? não é não pela relação com a guerra, mas sim por aquele eclipse que teve, né? Ah, o motivo, pelo que eu me lembro, o motivo é que em Kurukshetra acontece a lila quando Krishna de Dwarka, né? Krishna de Dwarka, ele vai acompanhando os outros, a família dele, né? Ele como Dwarkadisha Krishna, ele vai fazer um sacrifício, eles vão fazer um sacrifício em Kurukshetra por causa de um eclipse. Lembra dessa lila? Sim, sim, Ah, eu acho que sim. e aí os Dwarkabasis tentam fazer de tudo para que Krishna não convide os Brjabasis para o evento. É um evento que vai ser muito grandioso, né? Isso acontecendo em Dwapara Yuga vai ser muito grandioso, mas eles temem que se Krishna convidar os Brjabasis, aí toda a seriedade do sacrifício vai para o beleléu, vamos dizer assim, né? Vai, tudo que é preciso fazer num sacrifício vai deixar de dar certo, né? Mas Krishna E não se Krishna, controla. Oi? não, e Krishna ainda corre o risco de não voltar mais para Dwarka, né? Corre o risco de não voltar mais para doar. Mas Krishna não se controla e convida todos os Brjabasis, né? Hum. E, e aí tem a Lila, tem uma passagem muito linda, né? Que mãe de Ashoda já está com, sei lá, mais de 120 anos, Nanda Baba, quando chegam em Kurukshetra, mas assim que eles têm o darshan de Krishna, começa a jorrar leite do seio de Yashoda Maia, e Krishna também já, né, adulto, grandão, senta no colo dela e mama o leite do seio dela, né, que é puro Vatsalya Bhava, né. Então, aquela situação, passa a ser um impeditivo para o projeto dos Dwarkabasis, que os Dwarkabasis queriam fazer uma cerimônia para combater, né, para evitar. Ah, tem a balança. Tem sim, Pri. Vamos chegar na balança. A lila da balança é muito linda. Mas, enfim. Ah, e também tem a balança e tem a maneira como as Gop, Srimati Radhika e suas saques, a maneira como elas, como se diz, é, ah, tentam dissuadir Krishna daquela situação que ele está ali, está usando roupa de guerreiro, de kshatriya, muita poeira passando, as carruagens dos príncipes, né? Porque elas ficam estimulando Krishna a ir com elas para Braja. Porque Braja, né, é a terra de Madhurya Rasa, né? Então elas querem, porque querem que Krishna vá com elas, porque ali elas não conseguem. Shrimati Radhika dá muitos argumentos para dizer assim, como é que a gente vai vivenciar a nossa lila aqui, se volta e meia passa essas carruagens com um monte de guerreiro estranho, levantando mó poeira. Não, então, o ras, né, os ingredientes para que Rasa Lila aconteça não podem se manifestar aqui, né? Mas eu vou pedir pro Priya contar a história da balança, que o Priya é muito bom de contar essa lila, é muito fofinha. Pode contar, Priya, Oi, Você pode prazer. contar ou você tá podendo contar ou tá cuidando da mamãe? Não, mamãe tá em Yoga Nidra.
Está completamente absorta nos passatempos televisivos. Tá certo. Ela Então, já passou dos 80, né, sua mãe? 88 Olha e só, 80, 89. Acho que ela está com 89. olha Acho só. 34, por aí. Enfim, as golpes nunca envelhecem, né? Tem isso. Tem isso, né? Então, Que bom, né? é interessante a história, né, de Radharani, quando ela, na verdade, ela diz que instala-se um balanço, cara, desculpa, uma balança, já estou aqui no Dilana em Atos semana que vem. Joana, É, viajei, já fui um pouco, entrei em Purvaraga aqui. Então, ela diz que eles tentam avaliar o amor que tem por Krishna, né? Então tem uma balança, Krishna senta de um lado, e diz que todas as rainhas sentam, uns dizem que são uma rainha de cada vez, mas no final todas as rainhas se juntam e não conseguem levantar Krishna, né? Naquela balança ela não, nem se equilibra, nem consegue levantar. Uhum, Aí é dito que Radharani vem com uma folha de tulasi e uhum, ela chora, ela derrama uma lágrima, né? Patram pushpam palantoyan eu me bhakti prayachati, não tem esse verso da Gita? Então aham, ela molha assim, de leve, na tulasi, põe quando ela põe a folhinha na balança, Krishna, pum, vai lá para cima, né? Mostrando que lindo. o amor de uma folhinha, né? Só uma folhinha de tulasi. Na verdade, tem outras histórias aí também que diz que ele voa. Ele Ele voa, voa da é balança, tão você diz? grande. Não, ele sai da balança e voa. Ah, E ele vê, Pelo peso, né? é, e ele vê toda a Vrindavana, né? Então ele vê Uau. tudo aquilo ali, o que está acontecendo, tudo ali. Ele vê que ele é só um átomo nesse amor. É porque, na verdade, é o coração de Radharani. Vrindavana é o coração pulsante de Srimati Radharani. Uhum, Então, por isso que tem várias. Ele se vê como um pássaro no céu do amor de Radharani, no céu do coração de Radharani, ele vê tudo aquilo ali. Isso que é também uma das razões porque ele quer vir como Mahaprabhu, é que ele vê tudo isso, aquilo, ele vê aquela grandeza que é o coração de Radharani, né? Que se espalha ali em todas as folhas, né? São os pelos de Radharani que se arrepiam quando ele pisa, né? uhum, Entram super arrepiados aí, frutificando as nuvens, tudo ali, as montanhas são os ossos, entre aspas, de Radharani. Então ele fica encantado com tudo aquilo ali. Né, são várias histórias, na verdade, que vão suscitar a vinda de Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele fica cada vez mais assombrado com essas coisas que vão acontecendo e uhum. ele fica desejando vir como Chaitanya Mahaprabhu, né? E diz que Radharani até fala: "Você é um garoto, você não sabe o que é o amor. Os meninos não sabem o que é amor, né? Eles não sabem o que é sofrer por amor, não sabem o que é cair por amor." E diz que é interessante que diz que quando Chaitanya, como Krishna, ele entra no, né, ele é coberto, na verdade, pelo corpo de Srimati Radharani, como ele estivesse no Fort Knox, como ele estivesse preso. Todo mundo conhece Fort Knox, que era o maior depósito de ouro, né? Então é como se fosse uma safira negra dentro do Fort Knox, cheio de ouro, ele não sabe o que fazer. Ele está preso ali, não sabe o que fazer. É muito legal. Enfim, mas essas outras. Vai lá, Mas continue. É Kurukshetra tem essa. linda, linda essa história. Mas Kurukshetra, como o Goran Prabhu mencionou, tem um segredo sobre para alguns Gaudiya Vaishnavas que vão praticar Bhakti deles lá, porque lá eles podem experimentar o que estava ocorrendo entre Krishna e todos os Brijabasis, né, que eles estavam sentindo a distância do Dhamma, de Vrindavan Dham, e de tudo, e do Prema, que só Vrindavan Dham, como se diz,
propicia, né, a experiência de prema que acontece em Vrindavan Dham, só acontece em Vrindavan Dham. Então, esse sentimento de saudade, né, assim, você sentir a distância entre o objeto do seu sadhana, segundo eu entendi que Srila Bhakti Siddhara Goswami Maharaj revelou, faz com que alguns Vaishnavas muito racikas, muito, assim, que tem essa experiência muito doce de Bhakti em relação a Radha Krishna, Vrindavan, eles arrumam não é nem que eles arrumem, mas pela própria providência, pela própria misericórdia de Krishna, eles vão parar lá, e lá eles ficam praticando o sadhana deles, né? Porque, em geral, a gente ouve falar dos 3 grandes lugares sagrados relacionados à tradição Gaudiya Vaishnava, né? Navadvip, Vrindavan Dham e Jagannath Puri Dham. Mas esse lugar, segundo essa revelação tão doce de Srila Bhakti Siddhara Goswami Maharaj, também tem essa importância para o sadhana dos Vaishnavas e das Vaishnavis. Eu cheguei a ler sobre Sanjaya, eu não me lembro agora. Não leu, não. Então, quando a gente for, todo mundo aqui, todos nós formos a Vrindavan da próxima vez, vamos visitar Kurukshetra. Com certeza. Então, agora, fechando o seu comentário, o primeiro verso da Gita, do primeiro capítulo, Gurudeva vai falar de Sanjaya. Sanjaya era filho de um quadrigário chamado Gavalgama. Ele era Shastragya, conhecedor das conclusões do Shastra, generoso e Dharmatma, dedicado aos princípios religiosos. Em razão dessas qualidades virtuosas, o patriarca Bhishma nomeou-o e a Vidura ministros reais de Dhritarashtra. Então, foi o próprio Bhishma que nomeou Sanjaya e Vidura como ministros reais de Dhritarashtra. Tido como um segundo Vidura, Sanjaya também era amigo íntimo de Arjuna. Como receber a visão divina pela misericórdia de Shri-Vyasadeva, pôde narrar todos os eventos da guerra a Dhritarashtra. Isso permitiu-lhe visualizar a batalha de Kurukshetra de dentro do distante palácio real em Hastinapura. Maharaj Yudhishthira também considerava Sanjaya alguém de fala doce e temperamento pacífico, bem-querente de todos e sempre contente e imparcial. Sanjaya mantinha firme observância das regras da moralidade, Maryada, e nunca se deixava perturbar com o mau comportamento alheio. Sempre sem preconceitos e destemido, seu discurso era em tudo coerente com os princípios do Dharma. Então, acabamos de ver esse extenso comentário, né, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e o do nosso Gurudeva, apresentando detalhes importantes sobre a situação que virá a transcorrer, né, no campo de batalha de Kurukshetra, e, logicamente, o diálogo que acontece antes da guerra começar. Então, eu queria saber se a gente está terminando hoje o nosso encontro. Queria saber se vocês querem alguém comentar, fazer perguntas para a gente encerrar. Muito linda essa história da balança, não conhecia, não. Muito lindo, muito. Prabhu, Muito amanhã vai ter as verdades secretas do Srimad Bhagavatam? Sim, amanhã está terminando, inclusive, eu acredito. Às 6h30, se vocês quiserem participar, a gente está terminando de ler esse livro lindo do nosso Gurudeva, As Verdades Secretas do Bhagavatam.
Ah, aí depois a gente já combinou de ler o Bhakti Rasayana, né? Sim. Então, sábados, todo sábado às 6h30, quem tiver oportunidade, super bem-vindo. Ah, e eu vou até convidar, Goran Hari, como sempre, você gostaria de convidar alguém para fechar o encontro de hoje, cantando Mahamantra? O Perupa pode cantar se não acordar a mãe dele? Dona Resoleta, cadê a Dona Resoleta? Ela tá em outra, Dona Risoleta. Já está aí completamente absorta na consciência global. É, É, Vamos lá, então? sim. Duplinha. Vai ser duplinha de Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Vocês. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram. Hare Hare Ram, Rama. Rama Rama, Hare Oh, Hare. Jaya Guru Deva Jaya, Guru Deva Jaya, Guru Deva Jaya, Shila Guru Dev, Jaya Guru Deva Jaya, Jaya Guru Deva Jaya Jaya Gurudev, Jaya Shri Jaya Jaya Guru. Guru Deva. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Nitai Gaura Hari Haribo, Bol, Haribo, Hari Bol, Haribo, Nitai Gaura. Gaura Haribo. Oh, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Sri Radhe, Jayo Jaya Radhe, Radhe, Jayo Radhe, Jaya Radhe, Jaya Jaya Jayo Radhe. Sri Radhe. Jaya Shri So, Radha. Jai Shila Gopi Gurudeva Manand, Ki Jai Jai, Shila Gaura Gurudev, Prabhupada Rupa Ki Nuga Guru Bhava Haribo, Ki Jai Shri Guru. Jai, Gaura Jaya Prabhupada Rupa Bhakta Haribo. Vinda Ki Haribo. Jai.